Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais fascinantes da história humana, a Idade Média. Mas olha, nós não vamos falar de batalhas sangrentas ou de reis e rainhas. Nossa história de hoje é contada através de pedras e luz. O surgimento da arquitetura gótica, pessoal, não foi só uma escolha estética casual ou um capricho de algum engenheiro medieval. Na verdade, foi o reflexo profundíssimo de uma mente coletiva em plena transição. Foi uma mudança radical na forma como aquela sociedade enxergava a si mesma, o conhecimento e, claro, o divino. Parem para pensar um pouquinho o que a arquitetura de uma sociedade realmente revela sobre seus pensamentos mais íntimos, suas filosofias e suas maiores aspirações. Quando a gente olha para aquelas estruturas imensas, erguidas lá entre os séculos XII e XIII, não estamos olhando apenas para um monte de pedras antigas empilhadas. Nós estamos, literalmente, lendo os registros gravados de uma profunda transformação mental de toda uma civilização em movimento. Bom, vamos lá. Parte 1. Uma revolução em pedra. A transição de Fortaleza para o paraíso. Para entender o estilo gótico de verdade, a gente precisa dar uma olhada no que veio antes dele. A arquitetura românica era o que a gente chama de igreja militante. Eram estruturas super densas, pesadas, quase como fortalezas escuras mesmo, sabe? O grande objetivo ali era oferecer abrigo e uma proteção severa contra o mal. Mas aí, num contraste enorme, o estilo gótico chega para refletir a igreja triunfante. Ele traz essa visão luminosa, com linhas ascendentes que jogam fora tudo que é pesado. É como se eles quisessem recriar o próprio paraíso celestial aqui na Terra. Essa transição não é só física, ela ilustra perfeitamente uma transição mental de uma postura puramente defensiva para um estado de absoluta transcendência. O que nos leva à parte 2, cidades e novas mentalidades, o motor urbano. E como foi que essa mudança monumental aconteceu de forma tão rápida? Acontece que esse salto espiritual e estético acompanhou uma transformação social absurda na Europa Ocidental. Rolou um crescimento demográfico gigantesco e o renascimento das cidades. O centro da educação e da vida religiosa saiu daquele isolamento total dos mosteiros rurais e passou a pulsar no meio dos centros urbanos. E como essa citação pontua muito bem, o aspecto físico de uma cidade espelha exatamente aquilo que os seus cidadãos precisam e intencionam. Com a população crescendo e ávida por novas experiências religiosas, os templos precisavam ser muito maiores para caber todo mundo. As cidades agiram como um verdadeiro motor, empurrando essas ambições cada vez mais para o alto. E agora, a parte 3, a mente escolástica. A razão encontra a fé. O que é super interessante aqui é que a força por trás dessa arquitetura fascinante não veio só de pedreiros habilidosos, mas de um tipo totalmente novo de pensador. É aqui que a filosofia e a arquitetura dão as mãos e não soltam mais. A chave mestra para entender a Catedral Gótica é a escolástica. Esse sistema filosófico das recém-criadas universidades urbanas propunha algo super inovador. Eles diziam que a ascensão a Deus era possível não só pela fé cega, mas através do esforço do raciocínio lógico. Era a razão humana sendo usada para organizar e validar a espiritualidade. E a gente consegue ver o reflexo direto dessa mente analítica nas pedras. A harmonia entre fé e razão da escolástica virou a precisão geométrica do gótico. Eles trocaram os arcos redondos pelos arcos ogivais, aqueles apontadinhos para cima, o que abriu caminho para construir muito mais alto. Essa sacada técnica distribuiu o peso do teto de um jeito tão genial que as igrejas não precisavam mais daquelas paredes sólidas e pesadas. O resultado? As linhas do prédio ficaram tão metódicas e organizadas quanto a estrutura lógica de um perfeito debate filosófico. Parte 4. Verticalidade e contato divino. A corrida em direção aos céus. Gente, chegamos na característica visual mais estonteante desse período, a busca insaciável pela verticalidade. As catedrais viraram pontes arquitetônicas imensas, tentando perfurar os céus para chegar perto de Deus. Foi uma era de gigantismo absoluto. Como o historiador Jacques Le Goff resume de um jeito super assertivo, sempre mais alto. Essa virou a regra do jogo. E não era só um capricho de design, tá? Era a manifestação física de uma ansiedade espiritual tremenda para estabelecer um contato direto com o divino. Essa busca acabou criando uma competição febril entre as cidades. É muito legal ver como essa competição foi escalando, literalmente. A famosa Notre-Dame de Paris começou batendo a marca incrível de 35 metros de altura interna livre. Aí, sem perder tempo, a cidade de Reims respondeu erguendo sua catedral a 38 metros. Logo depois, Amiens chutou o balde com a audácia de chegar aos 42 metros.
O objetivo era sempre ampliar aquela sensação arrebatadora de estar sendo puxado para o paraíso. Só que, claro, essa obsessão monumental esbarrou nas leis da física, né? Em meio a essa escalada de quem constrói mais alto, desastres aconteceram. A cidade de Beauvais planejou uma catedral absurda com 48 metros de altura. Imagina só, engenheiros tentando alcançar as nuvens só com pedra, sem computador, sem calculadora nenhuma no bolso. O preço dessa ambição chegou rápido. As estruturas não aguentaram o próprio peso e desmoronaram parcialmente no ano de 1284. Esse desastre traçou o limite humano definitivo para a tecnologia daquela época. Mas mesmo com esse limite de altura, o grande triunfo do gótico foi conseguir abrir mão do peso. Quando eles removeram aqueles paredões imensos, sobrou um vazio gigantesco, que foi preenchido por vitrais maravilhosos. Para uma galera que na época quase não sabia ler, os raios de sol passando por ali não serviam só para clarear o ambiente. A luz natural brilhando naquelas cores todas era sentida como a própria glória divina. Era como se o reino dos céus estivesse descendo ali no meio da cidade, banhando todo mundo. E finalmente, parte 5. O livro eterno de pedra. A semiótica da catedral. A catedral funcionava na prática como um veículo educacional de massa. Era uma enciclopédia acessível e feita para durar. Andar por aquele espaço era como ler um texto em forma de arquitetura. Cada passo traduzia a promessa de redenção humana. Olha só essa jornada. A fachada ocidental, a entrada, olhava sempre para o pôr do sol, mostrando que os fiéis começavam a caminhada saindo da escuridão. Seguindo pela nave central, o prédio tinha o formato rigoroso de uma cruz. E lá no fundo, o altar voltava-se estritamente para o leste, onde o sol nasce, trazendo a luz do novo dia, indicando a proximidade com Deus e a salvação. Toda essa camada de significados é resumida perfeitamente nessa metáfora do aclamado escritor francês Victor Hugo. Durante muito tempo, bem antes da invenção da prensa de impressão revolucionar o mundo, a arquitetura era responsável por guardar o intelecto das pessoas. As leis da teologia, a filosofia, as esperanças de uma geração inteira, estava tudo impresso ali, em relevos, estátuas e arcos. Era literalmente a grande escrita universal erguida nas ruas para todo mundo ver. O grande ponto que amarra tudo isso que a gente conversou é este. O design gótico é um registro histórico indestrutível, que guardou todas as transformações intelectuais e sociais da Baixa Idade Média. Um prédio descomunal, guiado pela lógica escolástica e por um desejo inabalável de alcançar a luz e o divino. Provou ser o meio de comunicação mais eficiente possível. Era um livro de pedra monumental, feito para resistir às guerras, ao tempo e às intempéries, de um jeito que nenhum manuscrito de papel numa biblioteca conseguiria. E para fechar nossa análise de hoje, ao observar essas maravilhas que continuam de pé lá na Europa, eu deixo uma pergunta para a gente pensar sobre o nosso próprio mundo. Se essa fusão medieval de crescimento urbano, filosofia e busca desesperada pelo contato divino deixou catedrais eternas como legado, o que os nossos horizontes de concreto armado, os nossos infinitos data centers e as nossas torres de vidro espelhado do século XXI vão contar para os arqueólogos do futuro? Como é que o nosso ambiente de hoje vai eternizar a verdadeira essência da nossa mente moderna coletiva? Reflitam sobre isso. Até a próxima.